Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 18, entramos a semana passada no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E agora nós vamos chegar numa parte aqui que se chama, do capítulo, no item 3, a porta estreita, que diz respeito às nossas reencarnações, diz respeito à nossa vida, às nossas reencarnações, como administramos a nossa vida aqui na Terra. Então ele diz assim: a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela, os que se acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E Jesus nos fala ainda, palavras de Jesus, e Jesus nos fala ainda: e perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: abre-nos, Senhor. Ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e que ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós ficais fora deles, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos os que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Palavras de Jesus, Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. E Allan Kardec complementa aqui, nos dizendo: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nele predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não estivesse em outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, ilumina-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo.
olha só que inteligente, que interessante. Inteligente sim, mas olha só que interessante. Nós desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Quando nós estamos do outro lado da vida, nós temos uma visão mais ampla. Aí nós optamos pela porta estreita. Aí nós queremos a todo custo corrigir o nosso passado, corrigir os nossos erros. Por quê? Porque nós temos aquela visão ampla do que aconteceu na nossa vida. Aí reencarnamos. Reencarnamos com uma proposta. Fazemos propostas, definimos prioridades no mundo espiritual e reencarnamos. Reencarnamos com o intuito de entrarmos pela porta estreita. Mas a sabedoria de Deus é tanta que nos tira a lembrança do passado. E nós voltamos para a Terra. E aí na Terra nós somos convidados à porta larga. A porta das prerrogativas, a porta das facilidades, do ócio, da vulgaridade, como fala Allan Kardec, e a porta larga. E Jesus nos fala que nós temos que envergar a túnica nupcial. Nós precisamos modificar o nosso perispírito. Nós precisamos voltar e precisamos reconstruir o passado. E aí nós entramos nessa vida e aí nós escolhemos. E que porta nós escolhemos? Isso cabe a cada um de nós responder. Qual a porta que nós escolhemos para voltar para a vida? Nós escolhemos entrar pela porta estreita, mas como tem sido a nossa vida aqui? Estamos passamos pela porta estreita, estamos andando nessa estreiteza com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com o aprimoramento espiritual, que na verdade a porta estreita é o quê? É o aprimoramento espiritual. E isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Devemos fazer a nós mesmos. Na coletividade, se nós formos olhar na coletividade, nós vamos observar que a porta larga é que predomina na nossa coletividade. A porta larga predomina o orgulho, o ócio, as facilidades, as prerrogativas. E será que nós nos encaixamos? Só que existe uma coisa muito interessante no nosso mundo, na Terra, é que nós somos convidados à porta larga. Incessantemente somos convidados à porta larga. Pelo senso comum, o senso comum nos convida à porta larga. Se nós ficamos doentes, nós temos algum problema, vamos dizer assim, de ordem mental, estresse muito forte, alguma coisa assim, o que na sua grande maioria os médicos nos convidam? Falam assim, olha, você tem que botar tudo para fora, sabe? Põe tudo para fora, aproveita, porque a vida é uma só. Quanto nós ouvimos isso? Em todos os lados nós ouvimos isso. Olha, eu estou aproveitando porque a vida é uma só. Então eu vou aproveitar, vou danar a minha vida de ser feliz, sabe? Só que é uma felicidade efêmera. É uma felicidade que há essa real felicidade. Nós nos sentimos assim felizes, chegando e pisando nos outros, e gritando, e colocando tudo para fora, e fazendo. Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Nós devemos nos fazer o tempo inteiro. Isso é íntimo. É íntimo. Não há uma maneira de chegar aqui na frente, há uma maneira de estudarmos o Evangelho e perguntarmos a nós mesmos: que porta eu estou usando que porta eu entrei na minha existência na Terra? E que caminho eu estou seguindo, trilhando? Nesse meu caminho é um caminho estreito, é um caminho, eu tenho uma estreiteza, vamos dizer assim, com Jesus. Eu tenho uma estreiteza de vida, eu estou acatando os ensinamentos de Jesus, a revelia das chacotas
que nós, religiosos, recebemos? Porque muitas vezes as pessoas têm até vergonha de dizer que são religiosas. Porque hoje em dia, ser religioso não é uma virtude. Ser religioso é motivo de chacota para muitas pessoas. Eu posso dizer isso porque eu posso dizer e tenho certeza que muitos estão concordando comigo. Que ser religioso é motivo de chacota. É motivo de risada dos outros. Falar, isso é coisa de carola, isso é coisa de uma pessoa que vive lá indo na igreja, só pensa em rezar, 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 quando na verdade há uma modificação. Fala, Segundo. Achei bastante interessante essa sua observação, que lá, né, no plano espiritual, então a gente procura a porta estreita. Chega até a porta lá, é tão ampla, né, que a gente acaba se deixando levar. Mas eu acredito, Valtinho, que isso aconteça porque a porta estreita exige que nós nos esforcemos, né? Exige o esforço, exige o trabalho, e a gente não quer assim, ter esse grande esforço, né? É mais fácil nós nos darmos uma série de desculpas, né? Nosso ego nos dá uma série de desculpas, né? Ah, mas fulano faz, todo mundo faz assim, exatamente, porque é o senso comum. É o senso comum. É muito mais fácil a gente se enganar e nos dar uma série de desculpas, porque realmente a gente trabalhar, a vencermos a nós mesmos, como a gente sempre fala, né? O esforço, o alto esforço, né? Exatamente. Da porta estreita requer trabalho, requer dedicação, requer esforço. Então isso a gente não quer. A gente quer esse trabalho de se aprimorar, porque é trabalhoso. Agora, existem as tentações. E ainda tem um agravante também. Porque na maioria das vezes nós somos educadores, ou dentro de casa, se nós somos pais, nós somos os primeiros professores e o lar é a primeira escola. Se nós somos professores, nós somos educadores, nós estamos lá trabalhando. Se nós temos um convívio com a população, se nós trabalhamos, se nós convivemos com as outras pessoas, e todos nós convivemos com as outras pessoas, nós somos educadores do mesmo jeito. E nós somos formadores de opinião. Então, dentro do nosso lar, na nossa escola, eu estava pensando isso hoje lá, quando eu estava lendo uns pedaços, e quando eu vinha lendo, eu falava assim, eu sou formador de opinião, sou professor, sou formador de opinião, tenho que dar o exemplo para os meus alunos, na medida do possível, que eu também tenho as minhas falhas, mas procuro dar o exemplo para os meus alunos. Os pais que recebem essas crianças, eles têm que dar a sua contribuição como valores. E que valores nós estamos passando para a nossa juventude? Quais os valores que essa juventude está recebendo? Quais os valores que elas estão recebendo dentro de casa? Que porta? Elas podem ter entrado, reencarnado pela porta estreita com propostas. Mas nós temos as tendências do nosso passado também. Nós temos as tendências do nosso passado. E essas tendências afloram até uma certa idade. E é nessa certa idade que nós devemos dar o exemplo. Eu vou me remeter à Folha Espírita novamente, sobre o assunto da festa que aconteceu em Bauru. Eu não vou criticar, não é um sentido de crítica, mas a reportagem que foi feita lá no Papo Cabeça sobre a festa que aconteceu em Bauru. Que valores nós estamos passando para os nossos filhos? Muito bem, passamos valores. Ainda temos a nossa consciência tranquila porque passamos valores. Como estão sendo absorvidos esses valores por essa juventude? Uma juventude que se reúne numa festa e 1 hora depois, 5 saem para o hospital em coma alcoólico, 1 morre. Eu acho que nós precisamos começar a pensar realmente em como é que nós vamos trabalhar, como nós vamos trabalhar com a juventude. Porque nunca, em toda acho que a história da humanidade se bebeu tanto como estão bebendo agora. Óbvio que em outras épocas da humanidade se bebia também, sempre a bebida foi um motivo de tristeza para nós, para os nossos corações. Mas nunca a juventude bebeu como está bebendo agora.
Nós que trabalhamos com a juventude, nós que temos contato com a juventude, nós sabemos disso. Fala, Sidão. O que eu acho pior no caso de Bauru é que era um jogo. Exatamente. Era uma... que bebeu uma dose de vodka por minuto. Então, enchia os copos, todo mundo tomava. Enchia para ver quem ganha essa disputa. Quer dizer, aí... Exatamente. Exatamente. Assim, sempre, né? Exatamente. Era um jogo. Disputa, era um jogo. Isso que é pior. Era a um organização jogo. também tem muita responsabilidade nisso. Exatamente. Todos têm a sua responsabilidade. Todos têm a responsabilidade sobre isso. Quando a gente trabalha com jovens, quando nós fazemos parte de uma comunidade de jovens dentro das universidades, quando nós fazemos parte de comunidades de jovens em qualquer lugar, todos nós temos uma culpa. A sociedade tem uma culpa, tem a sua parcela de culpa. Então isso na minha maneira de pensar, nós chegamos no fundo do poço. Nós chegamos no fundo do poço. Porque hoje, eu estava lendo, a Folha Espírita publicou também sobre a questão da AIDS há uns meses atrás. Nunca a juventude esteve tão infectada quanto está agora. Está lá na Folha Espírita. No Brasil. As drogas, essa semana eu estava lendo, uma semana passada, eu estava lendo que é criada uma droga sintética a cada semana, uma droga nova a cada semana, uma mais forte que a outra, levando as pessoas à loucura, levando os jovens, os adultos também, mas levando os jovens à loucura. Então nós estamos vivendo o fundo do poço. Então, você pensa assim, você está no fundo do poço. Então você olha para um lado, você tem parede. Você olha para o outro, você tem parede. Você olha para baixo, você tem a terra. E você tem que olhar para onde? Para você poder sair de dentro desse poço. Olhar para cima, olhar para a luz. Então está na hora da gente começar a olhar para a luz. Está na hora de nós começarmos a trazer esses assuntos à baila com a juventude, para nós podermos fazer com que a juventude comece a olhar para a luz. E como é que você sai de dentro do poço? Através da dor, através do esforço, através do trabalho e através do esforço de escalar aquele poço. Você vai se ferir, você vai tentar de um jeito, você vai tentar de outro, você vai tentar de outro. Essa é a estreiteza que Jesus nos fala. É essa estreiteza que nós temos que ter com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Eu sempre, quando a gente é mais jovem, eu também não sou muito velho assim, mas quando a gente é mais jovem, é assim, a gente pensa assim, fala, isso daí é coisa, esse negócio da dor, sabe, esse negócio da dor, e muitas vezes até hoje a gente pensa assim, mais velho, fala assim, esse negócio da dor é um negócio meio, sabe, pra que eu preciso da dor? Pra que eu preciso da dor? Isso daí é coisa de masoquista, mas nós vamos ver no estudo, e nós vamos ver no Evangelho que não é. Que não é masoquismo. É que a dor nos faz sair dessa inércia das reencarnações, sair desse marasmo, dessa lenga-lenga que a gente vive, dessa vida que a gente vem vivendo há tanto tempo. E a dor faz com que? Faz com que a nossa consciência, nós sejamos chamados à consciência. Faz com que a gente desperte a nossa consciência. Com que a nossa consciência seja despertada para quê? Seja despertada para você fazer a sua escolha. Então a dor, ela tem a sua função. A dor, ela tem a sua... Mas existe a dor, existe o frio, existe o cobertor. Deus não coloca, não é assim que diz o ditado, que Deus não coloca fardo pesado em ombro leve? Se Ele vê, se nos espíritos vem que nós temos a condição de atravessarmos alguma etapa na nossa vida, e nós reencarnamos, Emmanuel fala isso, nós reencarnamos para corrigir uma etapa, para corrigir um erro de cada vez. Então,
isso vai acontecer na nossa vida, para que nós possamos ter esse despertar da nossa consciência, para que nós deixemos esse poço que nós vamos entrando ao longo das nossas existências e passemos a ter essa estreiteza com Jesus, essa estreiteza de pensamento, de conhecimento e de conhecimento de Jesus. E a gente não deve se sentir envergonhado, não, absolutamente, por ser religioso, por ter uma religião, por acreditar em Jesus, por nada. Eu desenvolvo um trabalho no colégio, além da aula de informática, que eu sou professor de informática. Eu desenvolvo um trabalho que chama Departamento de Ação Social. Eu fui nomeado esse ano, passei a ser coordenador do Departamento de Ação Social. E os jovens, nós passamos nas salas de aula, e os jovens, vamos dizer assim, convidando os alunos a participarem do Departamento de Ação Social. Nós elegemos algumas entidades e nós levamos os jovens para essas entidades, para eles atenderem as pessoas carentes lá. E as entidades que nós escolhemos esse ano, lá na escola, no colégio, que eu escolhi esse ano para trabalhar com os alunos, foi o Hospital Darcy Vargas, que é um hospital onde as crianças com câncer, e a Pastoral do Menor da Vila Madalena, que é próximo do colégio. E a Pastoral do Menor recebe umas crianças durante a semana. Vou focar na Pastoral do Menor. Eles recebem umas crianças durante a semana, 20 crianças durante a semana, que moram na região, que são carentes na região, e elas passam a tarde ali. De manhã elas vão para a escola e elas passam a tarde lá, como nós fazemos na creche, que é o nosso trabalho na creche também, no sábado à tarde, no domingo de manhã, o pessoal domingo de manhã, e as crianças durante a semana. E aí, eu quero sair um pouco do foco espiritismo para fazer uns comentários. Por isso que eu estou selecionando esse tema. E aí você pega esses alunos e leva até a pastoral. A semana passada nós fomos num grupo de 20 alunos, eu e um grupo de 20 alunos, para poder trabalhar com aquelas crianças, dar reforço escolar, etc, etc. E aí nós tivemos nós propusemos que os alunos fizessem um debate. Os alunos do colégio que eu trabalho, que tem um nível social mais elevado, e os alunos da pastoral, que tem um nível social mais baixo, que eles vêm, são crianças carentes. São crianças jovens, né, na verdade. Eles têm por volta de 9, 10, até 15, 16, 17 anos. E aí nós propusemos um debate entre eles. E o que é interessante, que eu vi naquele debate, entre os jovens do colégio e os jovens da pastoral, é que ao que eles se propuseram fazer, eles estão cumprindo. Eu achei tão interessante isso, tanto os jovens do colégio, que absolutamente têm vergonha, porque os jovens da pastoral acham que os jovens do colégio, eles têm uma vida assim, nababesca, que eles não fazem nada, que eles compram roupa só nas lojas de marca, etc, etc. E os jovens da pastoral, do colégio, têm noção que as crianças têm uma vida assim bem difícil, o que realmente acontece. E ali juntos naquele debate, buscando vieram, reencarnaram e estão trabalhando naquilo que se propuseram a trabalhar. De ambos os lados. As crianças estão envolvidas com aquele trabalho, porque tem o sentimento no coração delas, o sentimento da caridade, o sentimento do amor ao próximo, aqueles que estão indo, e os outros têm o sentimento do quê? De mostrar que eles estão passando pela vida, que eles passaram pela porta estreita, mas eles têm orgulho daquilo que eles estão passando, eles têm orgulho daquela vida, eles têm orgulho daquelas mães que trabalham, que dão duro, que trabalham nas casas de família, que dão duro, que levam eles lá. Óbvio que eles são todos jovens e todos fizeram uma bagunça danada, a gente tinha que chamar a atenção toda hora, tudo mais, mas aquilo está no coração deles, aquilo está no coração, está no espírito deles, está no espírito. Estou cumprindo aquilo, foi isso que eu senti, estou cumprindo
aquilo que vim. Estou cumprindo a minha encarnação. A minha encarnação, ela é vir com essa função. Então, é interessante essa experiência, esse trabalho. Como é interessante na creche. Como é o nosso trabalho. Só que lá nós somos espíritas, temos o conhecimento. Lá na pastoral, não sei qual é a religião deles, das crianças que ficam na pastoral são católicos, supostamente católicos. E as que vão comigo, não sei, tem judeus, e cada um busca na sua fé, cada um busca na sua religião, cada um busca na sua vivência, na sua vida, uma forma de levar esse bem ao próximo. E é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que cultivar nas nossas crianças, nos nossos jovens. É isso que nós temos que cultivar neles. E aí eu me pergunto, bom, eu levo 20, mas ficam 880 no colégio, que não podem ir por diversos motivos, não querem, outros não podem, outros não, enfim. O que acontece com essas outras crianças que ficam no colégio? Esses que vão, eles são multiplicadores. Eles voltam para o colégio, eles fazem as suas campanhas, eles recolhem alimentos, o outro fala na casa dele, o pai é empresário, o outro fala não sei o que, o outro faz não sei o que lá, e a gente recolhe o alimento e a gente traz para o colégio toda essa quantidade de alimentos, atende uma série de entidades, inclusive o Lar do Alvorecer, que às vezes eles mandam leite, etc., que eles fazem as campanhas lá, mandam leite, etc. Então, roupa, e aí o que a gente observa, que se nós conseguirmos traçar uma corrente do bem dentro de qualquer ambiente, nós vamos conseguir uma grande modificação. Basta a gente começar a trabalhar com jovens. Eu penso que nós somos multiplicadores. Nós somos multiplicadores. Nós conhecemos e somos multiplicadores. E nós levamos para dentro dos nossos lares, nós levamos para dentro das entidades onde nós trabalhamos, nós damos a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de ajuda. E aí existe essa estreiteza, novamente eu falo, com o pensamento de Jesus. Existe essa estreiteza com Cristo, com o ensinamento de Jesus, para ver se nós conseguimos sair um pouco dessa dificuldade. E aí existe a continuação aqui do capítulo, no item 6, que chama os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos o demônio, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu vos direi em voz bem inteligível, pois nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. E agora em Mateus, e semelhante em Lucas, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Naquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guardar e ensinar, e guardá-los, será reputado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. E aí nós temos
esse convite, eu vou deixar para a Sandra, os que dizem Senhor, Senhor, eu queria só lembrar as palavras de Jesus, trazer as palavras de Jesus, porque é aonde nós estamos construindo a nossa casa. Onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa vida? Sobre a rocha ou nós estamos construindo castelos de areia? E esses castelos de areia, o mar traz, leva, a chuva vem, acaba destruindo, nós desencarnamos e quando nós chegamos do outro lado da vida, é como diz Emmanuel no livro, na mensagem A Porta Estreita, no livro Vinha de Luz, no último parágrafo ele diz assim: mas é tarde, rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volveram a entregar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Não conseguem momentaneamente, porque aí tem que gramar, aí tem que passar, aí você tem que ter o despertar da sua consciência novamente. Como nós vimos no livro Obreiros da Vida Eterna, que a Zenóbia fala, todo mundo um dia vai se regenerar. Ela fala, todos vão se regenerar. Mas nós vamos abrir as portas da casa transitória. E nós vamos observar aqueles que podem ficar e aqueles que nós vamos ter que voltar, que vão voltar para lá, para o abismo, para as trevas, onde a casa transitória estava localizada, que depois ela ia sair de lá para outro lugar, que ela se movimenta, né? Esse posto de socorro se movimenta. Então ela abriu as portas e o André Luiz perguntou, mas como é que nós vamos saber quem é que vai ficar, quem é que não vai ficar? E aí ela falou, basta olhar a luz que existe em volta da pessoa. Ela tem que ter um mínimo de luz para poder ficar aqui dentro. A aura da pessoa. A aura da pessoa. Então, aí vem aqueles que falam, Senhor, eu só fui bom, tem um espírita que conhece o Dr. Bezerra, que conheci o Dr. Bezerra, que eu fui, tenho outro, mas infelizmente não pode ficar dentro da casa transitória, porque ainda não tem a roupa, não tem aquela vestimenta para participar de uma festa. Porque você não pode entrar numa festa mal vestido, porque você tem ainda que dobrar a túnica nupcial, como diz Jesus, melhorar o seu perispírito para poder entrar na casa transitória, que fala tão bonita, que nos diz tão bonita a Zenóbia, a diretora da casa transitória no livro Obreiros da Vida Eterna. Tão bonito ela nos fala. E mesmo assim, ninguém se perde. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é assim que Jesus falou? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas eu acho que cabe a gente pensar, nós pensarmos na porta estreita, individual, na nossa vida, na porta estreita na nossa família e na porta estreita na coletividade. Como nós estamos nos comportando. E isso é uma coisa que diz respeito somente a nós e ao nosso livre-arbítrio. Só diz respeito a mim, à minha consciência, ao meu trabalho, àquilo que eu realmente estou fazendo, ao meu exame de consciência. Eu infelizmente, eu não posso chegar aqui e ficar falando. Posso ler e posso falar as palavras de Jesus, mas diz respeito a mim, diz respeito ao maior bem que o Espiritismo concede àqueles que frequentam as casas espíritas e que Deus concedeu e que o Espiritismo nos alertou para isso, que é o quê? O nosso livre-arbítrio. Nós arbitrarmos a nossa vida. Esse é o maior bem que pode existir, essa liberdade de arbitrar. E ela, obviamente, da nossa consciência, de depois nós estreitarmos esse laço com a nossa consciência e ao voltarmos para o mundo espiritual, ou se der tempo ainda na nossa própria existência aqui na Terra. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, Ana Cecília. Então, como você disse, Eu não estou entendendo.
como você disse, que o Espírito fica arrumando justificativa. Exatamente. Eu conheço o Dr. Bezerra. Exatamente. Nós conhecemos o Chico, fomos amigos da doutora Mangueira. E ligam aos céus com asas emprestadas. É verdade. Eu sou amigo do Dr. Bezerra, eu conheci, eu sentei, eu ouvi os estudos da doutora Marlene, conheço Paula, Magali, a dona Cecília, o pessoal, todo, mas ninguém vai aos céus com asas emprestadas, essa é a verdade. Nós temos que ter o nosso próprio mérito, que faz com que nós alcancemos um patamar superior, isso é verdade mesmo. A doutora Marlene adverte no livro, né? Logo no começo ela fala essa frase. É verdade. É verdade. Que está logo no começo do livro, Meus Pedaços do Espelho, da doutora Marlene, que ela diz realmente que nós não podemos ir aos céus com as asas emprestadas, né? Temos que alcançar voo com as nossas próprias asas. Acho que a gente pode passar para outra parte dos trabalhos. Até mais. Obrigado.